Estamos de volta com o Educadoc, recebendo a queridíssima Gabriela e o queridíssimo Daniel. Eu queria perguntar para vocês, falar um pouco sobre ciência, né? A gente vem aí da pandemia, a gente viu a importância da ciência para salvar vidas, né? A pandemia foi a grande prova para a população mundial. Até quem não ouvia falar sobre ciência, ouviu falar sobre ciência, porque foi a vacina que salvou vidas e tirou a gente de casa, né? Porque a gente viveu esse período tão difícil que foi de ficar Sim. em casa, de não poder ir para a rua. A importância da ciência, gente. Qual a importância da gente falar sobre a ciência, sobre o que o Brasil faz enquanto ciência na escola? Qual a importância e qual é o impacto da ciência para estudantes? Pra, em nível fundamental, né, pensando no nível fundamental antes do ensino médio, é, você analisa um crescimento absurdo em relação à observação do mundo, à Sim, observação de fenômenos naturais, né, em relação até crescimento pessoal, dependendo do ponto de vista, até em relação a crescimento pessoal, quando o aluno começa a se desenvolver bem na área científica, né? Agora imagina isso, se você consegue maximizar tudo isso em relação ao pessoal, né, do estudante. Porque é óbvio, como a gente já comentou em outros encontros aqui, é da, poxa, fugiu a palavra agora, do estudante tomando a frente o do engajamento. engajamento Engajamento. estudantil, Aham, né? sim. É Aumenta o engajamento, né? O muito, estudante ele muito. passa a ver, é como se a gente conseguisse provar que tudo que a gente ensina na escola é verdade, realmente Isso. acontece, né? Uhum. É o protagonismo dele ali, né? Sim, É ele se sim. ver naquilo que ele está estudando. Uma coisa é eu pegar um conhecimento de algo que aconteceu há 20 anos atrás, 30 anos atrás, de ciências mesmo, tá? Não, só pensando na história, em ciências mesmo. Coisa que aconteceu há 20, 30 anos atrás. E outra é eu pegar algo do dia a Ele dia fazer o dele. experimento, conectar a Isso. Isso, peça, né? exatamente. Isso é monstruoso para dentro da educação. Aí você pega isso tudo e passa para o ensino médio. Com que cabeça o cara vai chegar lá, o estudante vai chegar lá, não, vou aprender agora o quê? É muito mais simples para ele, entendeu? Muito mais prático, muito mais palpável você trabalhar a ciência dessa forma, Sim, sim, entendeu? sim. Não sei como é que é na academia, mas pra Hum, gente pesa demais mesmo, entendeu? Sim, Pesa sim. muito. É como você falou já no começo, né? A ciência ela tenta solucionar os problemas, né? O exemplo da pandemia foi super certo aí, né? Se não fosse a ciência, como é que a gente ia chegar à vacina, né? Sim, Então, a ciência, eu acho que inicialmente ela vem para solucionar. E aí, a partir do momento que ela soluciona um problema, ela também muda a cabeça da pessoa, sim, né? É. Então, a partir do momento que ela muda a cabeça da pessoa, ela traz uma inovação, né? Você consegue, digamos assim, abrir a mente para tentar coisas novas, né? Entender o que é que está acontecendo, quais são os processos que acontecem para aquilo ali ter acontecido, né? sim, Então, eu acho que a solução do problema é justamente isso. E a gente aqui no Brasil, falando de Brasil, a gente faz muita coisa com pouco, entendeu? A gente faz muita coisa com pouco, né? Eu digo, o brasileiro é muito criativo. Ele é muito sim, criativo. A gente arruma solução para tudo. A gente arruma solução para resolver o problema, para que aquilo ali aconteça. sim, Então eu acho que a ciência, de modo geral, ela traz justamente isso, né? Ela tenta resolver um problema, ela tenta solucionar algo que ainda não foi solucionado, ela tenta trazer aquela inovação, né? Diante de tudo que a gente tem aqui, o que é que pode ser feito? Né? Então, e isso quando é passado para os estudantes, né? Eu novamente falo, os jovens, eles são muito pensantes, é uma cabeça muito sim. pensante. Não Eles para, não têm, para. A não garotada para. não Então, para. eles têm, quando eles têm acesso à informação, de modo geral, eles conseguem absorver aquilo e, de alguma forma, trazer um retorno, seja para ele, seja para o que ele estiver pesquisando, né? Então, eu acho que a ciência, ela é fundamental nisso, assim, sabe? Ela... Hugo, só um detalhe, a gente consegue fazer muito com pouco. O começo do trabalho do Núcleo de Pesquisas Zoológicas, né, que é o grupo que a gente tem na ETH João Bezerra, foi com um pote de maionese que a gente utilizou para fazer um condensador para poder coletar zooplâncton na praia. A gente
literalmente coava água para acumular num pote de Hellmann's. Aquela maionese Hellmann's, A né? maionese do diabo. Isso, é. Isso. A gente fez uma adaptação para poder conseguir ter o trabalho desenvolvido dentro da escola. Então, inclusive foi no Labzou que eu fui procurar um pedacinho de tela e tinha lá, pessoal, tem essa aqui, serve? Dá, eu desenrolo lá, muito obrigado. Né? Eu nem conhecia ainda o pessoal do Labzou direito. Aí eu peguei e levei para casa, vi o que eu podia fazer, como é que eu podia fazer, adaptei e consegui fazer. Então, foi coar água, né, na praia, na beira da praia. Para ver no microscópio. Isso, exatamente, para poder ver no microscópio e mostrar para os alunos. Foi quando eu comecei a mostrar para Maria Clara, inclusive, né, para minha ex-aluna, que hoje ela é do LEPLANC, que é o Laboratório de Ecologia de Plâncton, né, da Universidade Rural de Pernambuco. Uma coisa que... Isso é ciência, sabe? Tipo, você ter pouco e fazer muito com aquilo, né? Você tentar solucionar, né? Arrumar como solucionar aquele problema. Sim. Isso é fazer ciência, sabe? E daquele potinho de maionese, esse podcast aconteceu. Reações em cadeias, né? Várias coisas ocorreram até isso aqui acontecer. Foi por conta daquele potinho de maionese. Sem isso, eu não teria ensinado a Maria Clara. Talvez Maria Clara não tivesse feito... Poderia ter feito biologia, mas não tinha entrado com o professor Mauro. O professor Mauro não tinha conversado com o professor Pedro. Pedro não tinha falado com o Renato. A gente não estaria aqui. Exatamente, entendeu? Que bacana. Agora, qual é a importância da gente falar? A gente já falou um bocado sobre a vida marinha, a vida oceânica, mas qual é a importância da gente falar sobre isso, gente? Porque eu volto a falar sobre essa questão da poluição, é muito assustador, né? A gente falou até sobre o aquecimento global. Isso. Qual é o impacto do aquecimento global para a vida marinha? Eu fico imaginando, eu sou um leigo, tá? Eu sou sociólogo, então eu sou de humanas, né? Então eu sou leigo para... quando vocês falam de uma vida que é muito pequena, imagino que ela seja muito frágil também. Então, qual é o impacto disso, do aquecimento global, que a gente já fala em ebulição global, né? A gente viveu o ano passado foi um ano assim, estarrecedor, assustador, né? De calor. Qual é o impacto disso para a vida marinha e qual é a importância da gente falar sobre isso agora? Não dá para esperar para daqui a 20 anos, não é? Daqui a 20 anos talvez nem tenha mais algumas coisas, né? Então, assim... Já estamos, inclusive, atrasados. Atrasados, exatamente, né? O aquecimento global é algo que é algo que é natural, o aquecimento global durante os anos, né? A gente vê isso Só que a ação do homem tem acelerado esse processo, né? E os organismos, de modo geral, eles são adaptados aos ambientes. Então, a partir do momento que eu começo, por exemplo, falando de ambientes aquáticos, né, de oceano, eu começo a aumentar a temperatura do ambiente ali da água, tem alguns organismos que eles não se adaptam. Então, eles vão acabar sofrendo com isso. E como a gente está interligado, a gente seres, né, interligado um com o outro, né? Então, o plâncton, por exemplo, é alimento de um peixe, que é alimento de outro peixe, que é alimento de um tubarão, enfim. Se a gente se um desse sai, morre, é extinto, a gente começa a defasar as outras, os demais, toda a cadeia alimentar, né? Exatamente. Uhum. Né? Então, o impacto ele vem nesse sentido. E o que é o problema? O problema é que isso pode retornar para a gente, né? Então, se começa a extinguir algumas espécies, isso economicamente para a gente, por exemplo, vai ser muito ruim, né? Mas em termos ecológicos também, né? Então, hoje em dia, por exemplo, a gente está com aquecimento global, a gente vê aí o branqueamento dos corais, né? Os corais, eles são uma colônia, né, que fazem uma simbiose com alguns plânctons, e a partir do momento que começa a aquecer a água, ficar muito quente, essa simbiose, né, essa interação entre esses dois organismos, ela acaba não acontecendo. E aí, quando não acontece, o coral ele não consegue se alimentar, ele não consegue sobreviver. Então, acontece o branqueamento, que é justamente a morte do coral. E quantos organismos não estão diretamente ligados ao coral, né? O coral, os recifes de corais, eles são ecossistemas lindos e cheios de organismos que dependem desses ambientes, né? Então, a partir do momento que isso começa a afetar esses ambientes, né, a gente vai ter desenvolver
uma cadeia, né? Uma resposta em cadeia, né? E aí isso eu estou falando só de uma pequena parcela do que pode acontecer. Sim, sim. Isso é uma reação muito grande. A gente já tem muitas espécies, inclusive, que são bioindicadores, né? Isso. Tanto bioindicadores, inclusive, de qualidade, né? Que o gradiente de temperatura mudando bruscamente ou levemente ao longo de vários anos, eles acabam não existindo mais naqueles ambientes. Sim. E quando uma espécie desaparece do ambiente, isso gera uma reação em cadeia, inclusive, também, né? Isso. Então, quem se alimentava dele ou se adapta a se alimentar de outra coisa, o que já vai gerar uma sobrecarga em relação a alguma outra espécie, né? Isso. Sim. Ou, de repente, ela desaparece mesmo, vai embora, vai para outro canto, e aquele ambiente acaba ficando com poucas espécies. Inclusive, tem muitos estudos baseados nessa escassez de comida, com os ataques de tubarão, inclusive, aqui em Boa Viagem, Piedade, aquela região, né? Por conta de poluição, por conta de muita coisa. E por que não pensar que o aquecimento global está diretamente envolvido em relação a isso? Sim. A gente já faz um tempo que a gente fala sobre isso. Quando eu comentei que a gente está atrasado, é porque a gente está realmente atrasado em falar, em comentar, em procurar uma resposta mais viável para que a gente possa trabalhar no dia a dia, entendeu? Então, a gente está atrasado há alguns anos, né? E muito provavelmente a gente vai existir em um planeta que não vai ser interessante para a gente. A natureza vai existir, o planeta vai existir. Ele é muito resiliente. Talvez a gente não exista ou exista num planeta que a gente não gosta de existir, que seja muito mais hostil. Sim. Mas, em relação ao aquecimento, a probabilidade da gente já ter uma resposta muito negativa nos próximos anos é muito grande. Não é só inundação. Eu acho que a gente já está vivendo isso, né? A gente já... E o que a gente tem que entender é que é a ação da gente mesmo que está causando, acelerando esse processo, né? Então, por exemplo, o Daniel falou agora dos ataques do tubarão, mas esses ataques aqui na frente, né, já foi estudado há muito tempo atrás, né? O professor Azim, que era lá da Rural, justamente foram fatores, por exemplo, a construção de swap, né? Todos esses fatores da ação antrópica fizeram com que esses tubarões eles viessem mais para perto da costa e cause, né, esses ataques, né? Tudo isso foi gerado por uma ação humana. Então a gente tem que ter essa consciência que toda ação da gente tem uma consequência, né? É preciso a gente entender quais vão ser essas consequências antes de acontecer, né? Antes de fazer determinada coisa, né? Então por isso que existem os estudos antes de construção de alguma coisa, né? A gente precisa entender qual vai ser o impacto da gente na biota do lugar e o que é que isso pode trazer de impacto ou de resposta em termos ecológicos, econômicos, sociais, enfim. Sim, inclusive eu vi uma vez uma entrevista, uma reportagem, li uma reportagem dizendo que o planeta detectou a maior temperatura e era no oceano, assim, que o oceano estava mais aquecido do que a Terra. Isso pode acontecer? É uma coisa possível? É porque, na verdade, existem várias camadas, né? Então, a superfície do mar é a primeira que sofre ali, né? Então, a gente consegue ver um gráfico, né, dos últimos 30 anos, o quanto a temperatura aumentou. Mas não só a temperatura do oceano, a temperatura a gente mesmo já percebe, né? Sim, sim. Esse ano a gente quase não teve chuva. Sim. Né? Foi um inverno bem quente, na minha opinião, né? Então, tudo isso impacta, né? E, como eu havia falado, né? Os organismos, eles estão bem adaptados àquele determinado ecossistema da forma como é. Então, a partir aquela temperatura por exemplo, falando de ambientes aquáticos, a salinidade do ambiente, porque a gente tem um gradiente de salinidade, né? Se a gente parar para ver, né? Tem o rio, o estuário, que é o encontro do rio com o mar, e depois o mar. Sim. Então, no rio, digamos, a gente tem 0 de salinidade e a partir no normal, né? A partir do momento que a gente vai chegando mais perto do oceano, a gente vai tendo um aumento na salinidade. Sim. Então, tem organismos que eles são adaptados a viver numa salinidade intermediária, tem outros que são adaptados a viver numa salinidade maior e outros que não conseguem viver numa salinidade com salinidade, né? Então, por exemplo, a partir do momento que eu tenho muita seca
e aí eu tenho muita evaporação de água, e aí eu aumento a salinidade ali, já está fazendo um estresse para um determinado organismo que não consegue sobreviver àquele ambiente, daquela forma. Então, ou ele vai procurar outro lugar para sobreviver, ou ele vai morrer. E aí, se ele morre, aquele outro que depende dele vai desestruturar. E aí, assim, sucessivamente. Entendeu? Interessante. Gabriela, eu vou perguntar para você, porque você trabalha como pós-doutoranda no LabZoo, com ênfase em ecologia de zooplâncton, com análise de isótopos estáveis e classes de tamanho. Explica para mim como é que é esse projeto, como é que ele impacta a sociedade. A gente está super curioso para saber, né? Então, eu trabalho com a comunidade de zooplâncton, né, a nível de grandes grupos, e classes de tamanho, ou seja, a gente tem, assim como a gente tem classe de tamanho de peixe, tem os pequenininhos e até os maiores, a gente também tem de plâncton, em escala menor, obviamente, que a maioria deles são microscópicos, mas a gente parte do princípio que o organismo ele se alimenta de um organismo menor que ele. Então, partindo desse pressuposto, eu tento entender como é que a comunidade ela está organizada ou ela está estruturada naquele ambiente. E aí a gente tem o gradiente, né, de tamanho, que são as classes de tamanho, e a gente tem um gradiente de ambientes na costa daqui do Nordeste e nas áreas oceânicas, perto das ilhas de Fernando de Noronha, Atol das Rocas, por ali. São comunidades totalmente diferentes, né? A costa do Nordeste do Brasil são chamados ambientes oligotróficos, que não tem muito nutriente. Então, ele é pobre em nutrientes. Então, teoricamente, tem pouca comunidade ali. Uhum. Mas, perto de ambientes, por exemplo, como ilhas oceânicas, né, que são construções rochosas ali, a gente tem uma mistura ali da água, a gente consegue ter um pouco mais de nutrientes ali e ter uma comunidade diferente. E a gente já percebe, né, estudos na literatura já mostram que tem uma diferença na composição desses organismos na costa e nas ilhas oceânicas, são bem diferentes. Uhum. Né? Tanto na composição, ou seja, de diferentes espécies, né? Quanto nos tamanhos desses organismos. Então, como isso impacta, né? Como é que isso está estruturado, o que é que está acontecendo, o que é que acontece, quais são os processos físicos, químicos, biológicos que acontecem nesses ambientes para que esses organismos estejam estruturados desse jeito. Então, a minha pesquisa, ela volta a isso, né? O uso de isótopos estáveis é uma metodologia que a gente consegue detectar aonde é que o organismo está comendo e qual é a posição trófica dele. Se ele é um organismo predador, se ele é um organismo que come mais vegetal, se é um organismo que come outro organismo. Então, partindo desse pressuposto de que um maior se alimenta do menor, a gente consegue corroborar se isso acontece ou não no ambiente. E se não acontece da forma como a gente espera, a gente tenta entender por que está acontecendo e o que é que está acontecendo para que esse cenário seja diferente. Né? Então, a gente trabalha, né, de modo geral, são trabalhos interdisciplinares, não é só oceanografia biológica, né, mas a gente tenta trazer as coisas da química, da oceanografia física, as correntes, a temperatura da água, a salinidade, para tentar entender como é que é a estruturação desses organismos nesses ambientes. E como o zooplâncton ele é extremamente importante para a comunidade marinha, né? Ele faz parte da base da cadeia alimentar, como eu já havia falado. A gente entendendo isso, a gente consegue entender o funcionamento daquele ambiente e, de alguma forma, trazer soluções, de repente, para algum problema, alguma coisa que esteja acontecendo naquele ambiente. Quais são os impactos hoje, Gabriela, que você consegue ver nessa coisa da mudança climática, da poluição? O que é que a gente teria hoje para dizer, olha, isso está acontecendo, isso é uma preocupação? O que na tua pesquisa te chama a atenção nesse sentido? Eu acho que, de modo geral, assim, não só com o aquecimento global, eu acho que a gente precisa entender que o aquecimento global é uma das consequências da ação do homem, né? Então, a ação antrópica, ela consegue, a gente consegue ver
alguns cenários hoje em dia, né? Não só no plâncton ou no meu estudo, né? Porque o meu estudo ele é bem mais voltado para ecologia, para a gente ver realmente a estruturação ali, né? Mas outros trabalhos, por exemplo, já mostram que o estoque pesqueiro, né, dos organismos de peixes que a gente se alimenta já estão diminuindo. Uhum. E isso se relaciona, por exemplo, com a pesca, né? Como é que fala? A sobrepesca, né, nos ambientes. Sim. E aí o que é que isso acontece? Isso pode gerar um aceleramento, uma aceleração Sim. na maturidade dos organismos menores. Então, quanto mais a gente pega peixes maiores e não deixa eles se desenvolverem até chegar à sua fase adulta para conseguir se reproduzir, isso acaba fisiologicamente trazendo uma questão, um aceleramento naquilo ali, e a gente Sim. acaba diminuindo os recursos, Sim. né? E, para além disso, né, que é o que a gente também, um dos viés da nossa pesquisa no laboratório de zooplâncton é justamente a poluição. Uhum. Essa questão do microplástico, a ingestão de microplástico no ambiente marinho e a ingestão dos organismos, né, se alimentando desse composto que está ali, é uma coisa que já está acontecendo. Sim. Né? Outro impacto também que a gente estuda lá no laboratório, por exemplo, outro impacto ambiental foi o derramamento do óleo. Eu não sei se você se lembra, há uns anos atrás, que foi 2020, 2021. Alguma coisa nesse Sim, por que as aí, pessoas estavam limpando as o praias, óleo. né? A gente tem também trabalhos publicados que mostram já que tem o óleo dentro do zooplâncton. Né? Eles, Nossa. de alguma forma, eles ingeriram o óleo. Né? Sim. E o quanto isso bioacumula, né? Ou seja, isso vai ser absorvido pelo organismo e aí o peixe que vai alimentar dele vai também vai também consumir isso e assim sucessivamente até chegar a gente. Né? E a gente não Então, tem nem como avaliar o impacto disso, porque é uma coisa que está acontecendo em é uma cadeia, coisa que né? acontece em cadeia, né? E isso eu tô falando assim, né? Com coisas macro, né? Mas, tipo, em termos de poluentes, né? A liberação de poluentes, né? Nos rios e nas águas, isso traz consequências. E não só consequências ao ambiente, mas aos organismos. A gente já vê alguns organismos com anomalias por causa dessa concentração de poluentes na água, e aí acaba desenvolvendo totalmente diferente do que era para se desenvolver. Né? Uma última pergunta. Esse impacto, ele vai na pesca industrial, essa pesca de alto mar, Também. ou ele afeta mais a pesca artesanal que acontece em zona ribeirinha? As zonas ribeirinhas sempre são os mais afetados, né? Porque a pesca industrial, ela pega ali, se arrastando tudo, e então os ribeirinhos, eles sofrem muito com isso. Até porque a pesca muitas vezes industrial, assim, eles vão para alto mar, lá Isso. longe, muito fundo, né? E as pescas artesanais, vamos dizer assim, né? Com vara, com tarrafa, algumas redes, elas pegam mais próximos daqui do Da litoral, costa, né? Sim, Mais próximos sim. da costa, onde a gente tem um impacto, creio eu que seja bem mais severo, né, Gabi? Porque o esgoto que a gente tem que não é tratado muitas vezes é despejado diretamente no mar. Então, é Ou bem de alguma próximo da forma, praia. mesmo que não seja despejado diretamente, de alguma forma chega lá, Chega né? lá, chega. Não tem Então, como, né? tá ali próximo do litoral, né? Então, aquela Sim. parte ali é constantemente bombardeada diariamente com vários poluentes, né? Já existem até alguns estudos, né? Não lembro autores, mas que até em relação à cafeína, que é jogado, né? verdade. Que é jogado porque a cafeína acelera de alguma forma algum metabolismo de alguns animais, inclusive o nosso, né? Que a gente fica mais elétrico por conta da cafeína, né? Né? E aquele restinho de café sendo jogado no esgoto, aquela cafeína vai pro esgoto e chega no mar. Gente, e o óleo? Porque O óleo, essa coisa de guardar o óleo no potinho, eu não vejo isso na casa das pessoas. É muito raro ver isso na casa raro das mesmo. pessoas. Isso é um impacto muito grande, né? Também. Porque não é solúvel em água, né? É. Não é solúvel em água. Então, se a gente realmente não faz a separação correta, isso, né, acaba Inevitavelmente vai pro mar. indo para o mar. De alguma hora vai chegar lá, né?
Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Daniel, você é um professor que nos inspira, então é muito Isso. importante você estar aqui para fazer esse programa brilhar mais. Então eu vejo o seu olho brilhar. Isso é tão bacana pra gente, isso é tão bom pra gente. Muito obrigado por você estar aqui, viu? Eu agradeço muito o convite, né? Sempre que convidar, eu vou aparecer de novo. Não agradeça não, que você vai vir aqui sempre. Ah, salve Agora chamar você que vai eu cansar de tudo estar aqui. Viu? É uma honra estar aqui, não somente pela educação em si, que eu já comentei em outras oportunidades, que eu acredito muito na educação do nosso estado, do Sim. nosso país, acredito muito mesmo, trabalho em prol disso, Sim. porque eu tô aqui porque eu acredito, cara. Sim. E se eu não acreditasse que a gente tem possibilidade de gerar, de criar, de fazer as De coisas, transformar. de não é? transformar as coisas, isso, né? Até como o Gabi falou, a gente faz muito com pouco. Se eu não acreditasse nisso, tenha certeza que eu não estaria aqui. Eu estou aqui porque eu acredito em tudo, eu acredito em você, eu acredito no seu trabalho aqui, que tem possibilidade de melhorar a vida das pessoas. Acredito no trabalho de Gabi, acredito no trabalho da galera toda que trabalha com ciência, de maneira decente, de maneira correta, direta, objetiva. Eu adoro isso aqui, cara. Eu estou aqui porque eu sou um apaixonado pela educação. Tá? Agradeço muito o convite. Eu que agradeço. E Gabriela Figueiredo, é importante dizer que mais de 85% das pesquisas que são feitas no Brasil são feitas por mulheres. Vocês salvam a vida de brasileiros e brasileiras. Então é uma honra receber você aqui. É uma honra a gente ter um país de pesquisadoras. Então a gente deve muito, 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 não é muito do que a gente tem hoje a vocês, mulheres. E eu penso também, Gabriela, que quando você está na escola, você mostra para um monte de outras meninas, um monte de outras garotas, que é possível sim, que a gente pode quebrar esse estigma do machismo e do patriarcado e a gente mostrar que tem mulher na pesquisa e que vocês estão fazendo diferente. Então, muito obrigado. É uma honra receber você nesse programa. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui, realmente. É muito gratificante, como você falou, né? Ser inspiração para outras meninas que queiram, né, seguir essa vida da pesquisa, que não é fácil fazer pesquisa no Brasil, não é fácil, né? A gente, como eu falei, né, a gente faz muito com pouco que a gente tem, mas é muito gratificante poder transmitir isso, poder trazer resultados bons e mostrar, é possível fazer isso, sabe? E inspirar outras meninas é maravilhoso. Sim, e dizendo que vocês não só salvam vidas humanas, mas salvam vidas marinhas também, né? Então a gente encerra por aqui o Educadoc e a gente volta porque ainda tem mais Semana Oceânica, né? Você tá aqui com a gente ainda, né? Simbora. Não precisa ir pra casa não, a gente vai arrumar um colchãozinho pra você dormir por aqui. Tranquilo. E continua acompanhando o Educadoc com a gente. Um forte abraço pra vocês.